Boa noite a todos. Eu queria, inicialmente, cumprimentar meus colegas de mesa, o doutor Aquiles, o doutor Roberto Rodrigues, o doutor Hugo Butarco, e dizer da satisfação de participar esta noite desse painel sobre conjuntura nacional. Eu pretendo aqui, nos 20 minutos que me foi reservado, trazer um rápido panorama a respeito da conjuntura política brasileira desse momento, que todos nós sabemos é marcada por uma enorme crise com 3 dimensões: uma dimensão ético-moral, uma dimensão econômica e uma dimensão política. Na sequência, analisar à luz dessa conjuntura os projetos de interesse da categoria em debate no Congresso e, por fim, rapidamente falar da negociação salarial. O primeiro aspecto, relativamente à crise, é preciso ter presente que nós, no Brasil, passamos por um momento que é uma combinação de 4 fatores. Quando isto ocorre, é sinônimo de crise em qualquer país do mundo, que é o fato de, num regime presidencialista, nos encontrarmos, neste momento, com um governo fraco. O segundo é o fato de termos um Congresso extremamente corporativo. O terceiro é o fato de contarmos com um judiciário muito midiático. E, por fim, uma imprensa extremamente tendenciosa. Num ambiente desses, se a gente não tiver absoluta clareza do que efetivamente está em disputa, quais são os interesses que estão por trás ou que se utilizam dessas dimensões da crise, nós corremos um sério risco de sucumbirmos ao desalento e à desesperança. E isso é o que querem aqueles que estimulam e alimentam a crise, porque é como uma profecia que se autorrealiza, né? Se a gente acredita que a situação está tão ruim como está sendo apresentada, embora efetivamente ela não esteja, pode objetivamente vir a se transformar nisso em função da devida omissão. Então, quando se resiste, né, é possível evitar atrasos, retrocessos, e quando se reflete, é mais fácil compreender a conjuntura. É fundamental que todos nós tenhamos muito cuidado num ambiente como esse, porque ele turva, ele cria dificuldade para que se veja com clareza as coisas, né? Nós temos, por exemplo, nesse aspecto ético-moral, é indiscutível que existe uma evidente revelação de uma série de escândalos, né? E, portanto, não há como negar que objetivamente houve isso e que setores de esquerda tiveram participação nesse processo. Isso caracteriza uma grande decepção. Agora, é importante também a gente ter presente que essas revelações vieram à tona graças a uma série de instrumentos que foram criados ao longo do tempo. Então, eu quero usar aqui uma paródia para um pouco ilustrar isso. É como se a gente tivesse, há 12 anos atrás, 6 graus de miopia, e a cada ano a gente vem tirando meio grau. Vai começando a ver, mas não percebe que está vendo, não percebe a melhoria da visão, e, de repente, está enxergando 100%. Vou usar uma outra fábula para ilustrar isso. A fábula do sapo fervido. Se nós pegarmos um sapo e jogarmos dentro de uma panela com água fervendo, ele salta fora imediatamente, ele não fica lá. Mas se colocarmos na água fria, dentro da panela, e colocarmos fogo embaixo dessa panela, ele vai se acomodando ali, vai buscando se acomodar e é cozido, morre lá dentro e não sai, né? Então, é preciso que haja esse choque para que as pessoas percebam o que efetivamente está acontecendo. E, nesse particular, eu queria apenas citar, para a gente ilustrar o que está dizendo, que a degradação moral, ela existe, mas ela não foi criada agora.
ela é produto de um processo que já existia anteriormente e agora vem à tona com toda a evidência graças aos instrumentos que eu mencionei. Então, por exemplo, de 2006 para cá, foram aprovados uma série de instrumentos que jogaram luzes sobre coisas que antes não se via. Por exemplo, a Lei de Transparência, que é a lei complementar que obriga que a União, Estados e municípios disponibilizem em tempo real todas as despesas que contrai, seja comprando uma lata de doce para o governador, para o presidente, seja pagando um benefício social, seja pagando um salário do servidor, seja contratando um prestador de serviço. Tudo isso lá está disponível na internet. Então, a cultura do segredo vem sendo substituída pela cultura da transparência. Lei de captação de voto, que é a lei da compra de votos. Foi uma iniciativa popular da CNBB que levou à cadeia dezenas de prefeitos de 2006 para cá, centenas de vereadores, dezenas de deputados, etc. Lei do ficha limpa, Lei Geral de Acesso à Informação, Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, Lei de Conflito de Interesse, Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica, Lei de Combate ao Crime Organizado, onde se inclui a delação premiada, emenda constitucional com voto aberto na apreciação de vetos e na cassação de mandatos. Então, tem uma série de instrumentos que eu asseguro a vocês que, sem esses instrumentos, era impossível, primeiro, ver com nitidez, e, segundo, colocar na cadeia, como se tem colocado, maiores empresários do mundo, não é do Brasil, maiores empresários do mundo que agiram em desacordo com essa nova legislação. Eles nunca mudaram esse padrão. Então, todas essas crises, nas três dimensões, elas têm as suas causas, né? E, naturalmente, é preciso que a gente as compreenda. Então, do ponto de vista ético-moral, não resta dúvida que passamos por um momento em que, seguramente, concluído esse processo da Lava Jato, vai se fazer uma oxigenação, uma higienização das relações entre setor público e setor privado. É preciso que a gente não superdimensione isso ou faça do controle um instrumento que pare o país. Este é o risco que se corre. Tem que fazer o controle objetivo, mas as pessoas têm que ter liberdade de agir. Hoje nós estamos no Brasil com uma situação em que, para cada fiscal da Receita, há 2 fiscais da despesa. Ministério Público, CGU, Tribunal de Contas da União, etc. E os gestores, tendo que tomar uma decisão, ele pensa 1, 2, 10, 15, 20 vezes. Qualquer dúvida, ele não toma decisão. Isso é trágico, né? Porque você paralisa o país. Você tem que, depois, ter instrumentos objetivos para responsabilizar. Então, nós estamos, do ponto de vista ético-moral, com essa dimensão. Do ponto de vista econômico, a crise também é muito grave. Por que é grave? Porque há uma retração clara na atividade econômica. Se a gente analisar quem investe, em geral, ou as fontes do investimento que mantém a economia funcionando, são os gastos governamentais que dependem do tributo, que, por sua vez, depende da atividade econômica. Então, você tem um investimento direto do exterior. O Brasil continua sendo o 6º destino de investimento direto, a despeito de uma das agências ter retirado o grau de investimento. Mas, se mais uma tirar, complica. Uma tirou, não houve impacto, porque o Brasil ficou mais barato nesse período. Aí continua vindo, ficou 30% aproximadamente mais barato, tá? Continua investindo. Mas tem 2 fatos que, se acontecerem, se uma agência mais retirar, ou os Estados Unidos modificarem sua política monetária, aumentando a taxa de juros lá, vai minguar essa vinda de recursos. Então, nós temos ainda, mas com risco. Internamente, nós temos os investimentos estatais e o investimento da iniciativa privada. A iniciativa privada tem 400 bilhões empossado, não investe porque não confia na presidente, acha que ela é intervencionista, que fez uma série de marcos regulatórios que limitam a margem de retorno, e a margem de retorno é uma regra sagrada para o capitalismo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu poderia citar a área de mineração, a área de energia, a área de concessões, de modo geral, de aeroportos, portos, rodovias, etc. Então,
o setor empresarial, por essa divergência, né, do ponto de vista da postura ideológica da presidente, não tem investido, e não adianta colocar Levi, trocar Levi por Meirelles, etc., vão exigir que se desfaça todos esses marcos regulatórios que exigem conteúdo local, o conteúdo nacional, e que exigem ou limitam a margem de retorno. Querem ter liberdade para atuar, e o fundamento é de que a governança corporativa das empresas impede que elas investam num país ou num determinado setor em que haja, por lei ou por contrato, limitação da sua margem de retorno. Se o setor privado, empreendedor, o setor produtivo, não investe, aí você vai para os recursos de origem trabalhista, recursos do FAT e recursos dos fundos de pensão. O FAT está quebrado. Tiveram que fazer uma redução daquele abono de um salário mínimo que era devido ao trabalhador que teve remuneração até 2 salários mínimos no ano anterior. Reduziram, era um salário mínimo independentemente do tempo que trabalhasse, agora é proporcional ao tempo que trabalha. E ainda houve uma pedalada, uma empurrada para frente desse pagamento, mesmo fracionado. Os fundos de pensão estão sob investigação no Congresso. Dentro desse aspecto ético-moral, é um dos pilares mais invocados e, portanto, os seus dirigentes são mais preocupados com a defesa, ou para evitar que sejam colocados na cadeia, né, do que propriamente com os investimentos. Então, compra título do Tesouro, ponto final, se acomoda. Então, você não faz a economia girar. Aí você tem os investimentos estatais propriamente dito, que se dão por intermédio do BNDES, que também está com freio de mão puxado. E a Petrobras, que passa por esse momento. Então, é um momento muito grave. Ele só não é mais grave porque no Brasil ainda não houve fuga de capitais. O país ainda não está com dificuldade de captação. Quando vai para o exterior, ele consegue vender seus títulos com relativa facilidade. Mas, principalmente, porque tem reservas cambiais. Eu não entendo de economia, mas, se eu fosse governante, com 370 bilhões de dólares de reserva, eu pegaria, num ambiente desse, pelo menos 100 bilhões de reservas, transformado em reais, dá 350 bilhões, com 350 bilhões você faz essa locomotiva andar. Se não houver uma ação dessa dimensão, não arrumar uma fonte que seja capaz de disponibilizar crédito para que a economia volte a funcionar, esses vetores mencionados não vão se deslocar. Então, é um quadro efetivamente grave. Do ponto de vista político, todos nós sabemos que o quadro é muito grave. Muito grave porque o financiamento de campanha, que, felizmente, recentemente foi abolido, na próxima eleição já não terá mais o financiamento empresarial, apenas o individual, financiamento cidadão, e é preciso que haja fiscalização para isso, né? Mas o fato é que o financiamento empresarial criou uma relação promíscua entre setor público e setor privado. Essa Operação Lava Jato é o reflexo mais claro disso, como foi lá atrás o chamado mensalão, né? E essa crise política ela tem uma origem muito, muito curiosa, que é o seguinte: se elege um Congresso muito conservador, atrasado, reacionário mesmo, né, como ontem bem falou aqui o deputado Tadeu Alencar, por força da influência do poder econômico. E as pessoas, irrefletidamente, votaram numa série de representantes que, na verdade, não os representam. Eu vou aproveitar 2 minutinhos desse tempo para rapidamente contextualizar isso. Vocês lembram que, em 2013, houve manifestações de milhões de pessoas que foram para as ruas. Aquelas manifestações foram muito mal compreendidas pela esquerda, de um modo geral, e pelos movimentos sociais. Por quê? Porque esse movimento rejeitou a participação das instituições. Mas milhões de pessoas foram às ruas com uma pauta que lá você não viu nenhuma placa pedindo destituição de nenhum governante, nem estadual, nem municipal, nem federal. O que tinha lá era uma pauta por mais políticas públicas, por serviço público de qualidade, né, por um Estado que correspondesse às expectativas da população, enfim,
era mais política, mais Estado, mais governo. Não era o contrário, não era isso que estão praticando em nome daquelas manifestações. Então, o cidadão foi lá e se manifestou como eleitor, e com razão, porque o eleitor é o titular do poder, ele, quando vota em alguém, ou delega para que alguém, em seu nome, possa legislar, alocar recurso público, fiscalizar ou administrar, o faz com base num programa, com exigência de prestação de contas e com alternância no poder. Isso não tem sido feito no Brasil. Não foi feito antes nem depois das manifestações. Então, as pessoas se indignaram mais ainda, porque foram às ruas e não tiveram essa resposta. Protestaram na dimensão de contribuinte. Naquela oportunidade, se construía estádio que a população não frequentaria, os mais pobres, se dava dinheiro a empresários como Eike Batista em profusão, denúncia de mensalão, de desvios, etc., e a população, então, imaginava, tinha no seu imaginário, que todo o recurso arrecadado iria para esse tipo de desvio e, portanto, deveria reduzir a carga tributária. Então, exigia uma reforma tributária. Protestou na dimensão de usuário de serviço público. Os serviços públicos são de má qualidade, saúde, educação, transporte, etc., mas são de má qualidade porque são insuficientes. Se, porventura, tivéssemos apenas metade da nossa população com a infraestrutura que temos nesses setores, nós teríamos mobilidade urbana excelente, escola de qualidade, enfim, saúde de boa qualidade, mas não temos. Também na dimensão de consumidor. Então, tudo isso fez com que esse cidadão fosse lá, se manifestasse. Como não houve resposta pelas instituições para as suas demandas, e não houve porque não havia institucionalidade, no regime representativo, se não tiver instituição, não funciona. Para representar os procuradores da Fazenda Nacional, se for uma coisa difusa, sem uma institucionalidade, sem um sindicato que sistematize as reivindicações, que negocie com quem tem que dar resposta dentro da institucionalidade, nada vai acontecer por geração espontânea. E foi o principal problema. Foi convocado por redes sociais, como foi na Primavera Árabe, e o que produziu foi o inverso do que se esperava. As pessoas se indignaram com a ausência de respostas, passaram a se identificar com todo o messiânico, populista, fundamentalista, que se apresentava como eleitor contra tudo que está aí, e, portanto, em cima de um diagnóstico, foi lá e votou nessas pessoas. Quando deveria perguntar, fazer a segunda pergunta, que é a fundamental, essa pessoa está indignada como eu estou. Agora, eu estou indignado porque eu quero, no lugar do que está aí, isto, isso e isso. O que é que essa pessoa quer? Se fosse analisar, não teria eleito uma bancada fundamentalista, religiosa, vinculada a igrejas de um modo geral, não teria eleito uma bancada ruralista com esse perfil, não teria eleito uma bancada da bala com esse perfil, enfim, um congresso que a gente pode chamar de conservador do ponto de vista social, liberal do ponto de vista econômico, né, que os parlamentares saibam o que significa a doutrina liberal, porque foram financiados por eles, né, e atrasado do ponto de vista dos direitos humanos e também em relação ao meio ambiente. Então, é um quadro, do ponto de vista político complicado, que leva à eleição de um Congresso muito conservador, que, por sua vez, elege para dirigir as casas, no caso da Câmara em particular, um cidadão que todos nós estamos vendo agora qual é a sua real história, né? Então, é um quadro muito complicado, e é nesse contexto geral em que se deve analisar a atuação do sindicato, né? Tem uma série de projetos de interesse dos advogados públicos em tramitação no Congresso. O Simprofaz, como o único sindicato entre as várias entidades representativas dos servidores da advocacia pública, hoje, no Congresso Nacional, é referência. É uma entidade que não deixa em absoluto, nada a dever a qualquer outra de âmbito nacional, muito conhecida como, por exemplo, o Sindifisco Nacional. Deixa nada a dever do ponto de vista de presença, de atuação, de intervenção. Isto é um processo. Aquele episódio lá do CPC, em que se garantiu lá a previsão de que o honorário iria para o advogado público, foi uma conquista fundamental. Vocês sabem que o governo estava contra aquilo ali, foi uma mobilização enorme. A aprovação da PEC 443, isso foi um processo que o sindicato teve um papel destacado. E as coisas acontecem
não é por geração espontânea, é produto da capacidade de mobilização. Então, nós temos aí essa PEC pendente de votação em segundo turno, há uma crise enorme do ponto de vista das finanças públicas, o ambiente não é o mais favorável, mas eu asseguro a vocês que, se pautar, dificilmente se rejeita, né, dado o grau de atuação. Vocês viram que, no caso específico dos servidores do Judiciário, faltaram 5 votos para se chegar ao número necessário de votos para derrubar um veto presidencial, né, num ambiente que não era apenas o Judiciário que estava trabalhando a favor daquele veto. Quer dizer, era o Judiciário trabalhando a favor, mas tinha uma série de outros setores contra, porque não queria, né, que o Judiciário tivesse reajuste diferenciado. Então, os próprios servidores se dividiram em relação a isso. No caso de vocês, nem o Ministério Público, nem mesmo a magistratura agiu de modo ostensivo contra essa PEC. Então, é uma questão de pautá-la e atuar no sentido de viabilizar a sua votação. O sindicato já providenciou um pedido, não existe essa figura do requerimento de urgência, mas solicitou que todos os líderes assinassem um pedido para que essa matéria entrasse em pauta, com exceção do PT e PCdoB e o líder do governo, todos os demais assinaram. Então, há, de parte dos líderes, o compromisso moral, pelo menos, de, no encaminhamento dessa matéria, recomendar o voto, sim, na hipótese de ser pautada. Então, é um assunto que está pendente, mas que pode ser votada e se escolher o melhor momento para inclusão em pauta. De qualquer maneira, é sempre um processo. As coisas não acontecem de uma vez só. Nunca aconteceram, não vão acontecer. Não aconteceu para ninguém, nem vai acontecer para vocês. Eu posso historiar aqui outros exemplos de carreira. Nós temos também uma PEC que é preocupante, que é a PEC 62 de 2015, da senadora Gleisi, do Paraná, do PT do Paraná, que ela trata de vedar a vinculação remuneratória, ou seja, isonomia. Então, se essa PEC fosse aprovada antes da 443, ela, na prática, iriam concorrer entre si e provavelmente seria um forte argumento para evitar que se vote. O que vai acontecer com essa PEC, na minha avaliação? Ela não vai ser votada. E, se for votada, haverá tantas exclusões em relação a essa proibição que vai se tornar desinteressante e a própria autora vai retirar. É como aquela PEC lá do Ministério Público, lembra que eles queriam, o Ministério Público e o magistrado queriam só para eles o adicional por tempo de serviço? Na Câmara, nós, com a atuação do sindicato, na PEC, acho que é não me recordo agora o nome da PEC, 105, não me recordo, da Câmara, que já foi aprovada, está em condições de ser votada, e estendeu para todas as carreiras remuneradas por subsídio esse adicional. Então, lá tem, a PEC está na Comissão de Constituição e Justiça, o relator Randolfo Rodrigues, ele já excepcionou lá dessa vinculação o Ministério Público, a Defensoria e os magistrados, mas tem lá brigando a Advocacia Pública, o TCU, etc. Então, é um elemento que vai dificultar a tramitação dessa PEC. Então, não creio que haja esse risco, antes da gente votar conclusivamente a PEC 443, que, por sua vez, é importante, pelo atual presidente da Câmara, foi condicionada à promulgação da 172, para não estender a estados e municípios despesas criadas no plano, no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito da União. Essa 172 já foi aprovada na Câmara e está aguardando uma deliberação no Senado. Mas isso não impede que se vote a 443. Então, a 443 tem perspectiva, depende do nosso trabalho. A 62, temos que continuar com a resistência, ela está na Comissão de Constituição e Justiça, tem 2 emendas lá, uma do deputado, do senador Amorim e outra do Vicentinho, senador Vicentinho, pedindo a exclusão da advocacia pública desse quadro de proibição de vinculação, de modo que ela, se for a voto, certamente, em alguma etapa, vai excluir esses setores e, portanto, vai ficar desinteressante, ou então não vai a voto. Tem o projeto do teto, desculpe, tem a PEC 82, que trata da autonomia, né, e que, atualmente, está aguardando inclusão em pauta, e acho que,
logo no início da atividade legislativa, é um momento interessante, porque esse é um processo. Você primeiro consegue a autonomia para, em função das prerrogativas, justificar uma equiparação com outra carreira cujas as prerrogativas são equivalentes, tanto do ponto de vista das atribuições do titular desse cargo, como da instituição. Aqui se fez o processo inverso, se andou na frente com a 443, em função das dificuldades todas, e isto deixou em segundo plano, em dado momento, a 82, mas é uma PEC importante, necessária, e que reforça a ideia da isonomia. Tem o projeto de lei do teto remuneratório, que é o 3123 de 2015, do governo federal, em que, na primeira comissão, a Comissão do Trabalho, por atuação, inclusive, do Simprofaz, ele exclui pro labore, ou honorários sucumbenciais, desse teto, né? Na Comissão de Finanças, o Marquesan, Nelson Marquesan, que é do PSDB do Rio Grande do Sul, incluiu isto no seu parecer, que tende a ser votado. E a Comissão de Constituição e Justiça já deu também parecer, não foi votado ainda, assegura como constitucional da Comissão do Trabalho. Então, está no imbróglio aí, mas, muito provavelmente, no final, deve ser excluída esse aspecto de honorário sucumbencial como parte do teto. Por fim, o projeto de lei complementar 205 da Lei Orgânica da AGU, em que há, por parte de vocês mesmos, o interesse de que não ande, exatamente porque a PEC 82 pretende exatamente o contrário desse projeto. Por fim, tem uma série de outras proposições aqui, mas não tem o mesmo interesse direto de vocês. Para concluir, uma rápida observação a respeito da negociação salarial. O sindicato já submeteu a categoria, foi, pelo que estou informado, aprovada a proposta que consiste num reajuste da ordem de 5 e pouco por cento ao longo de 4 anos. Isso fica aquém da inflação, mas, num cenário de dificuldade desses, é melhor você brigar com alguma coisa no bolso do que ficar sem nada. Vocês têm uma experiência traumática, que foi aquela oportunidade em que o sindicato fez uma consulta à base e resolveu devolver R$ 1.700, R$ 1.800 de uma MP que o Malan tinha, na época, dado, né? E aí, foi a primeira vez que o ministro da Fazenda recebeu o sindicato, e chegou lá e disse, com o maior deboche do mundo, que só mesmo os procuradores da Fazenda Nacional teriam aquele atitude altruísta de, reconhecendo a dificuldade financeira do governo, devolver aquele dinheiro, e que ele imediatamente faria cumprir aquele pedido. No dia seguinte, estava publicado no Diário a MP excluindo aquele reajuste, que era aproximadamente R$ 1.700. Ficaram 18 meses sem receber, e, quando veio mais ou menos equivalente. Voltando a receber o que recebeu as outras carreiras. Exatamente, mas ficaram exatamente 18 meses sem receber. Então, essa leitura de conjuntura é importante. Você deve brigar, analisar, né, a conjuntura, mas buscar sempre avançar. O honorário sucumbencial, as condições para isso foi criada lá no CPC, né? Está sendo instituída agora na negociação. Inicialmente, um valor fixo, a negociação vale por 4 anos, mas nada impede que se rediscuta o marco, o alcance ou a abrangência. Inicialmente, vai só para os ativos, e o valor fixado pela essa negociação é de R$ 3.000. Alguém pode dizer, bom, é muito pouco, e é mesmo. Poderia ser muito mais, e deveria ser estendido aos aposentados. Mas a correlação de forças, as circunstâncias, a crise não permite que se avance além disso. Para dar um exemplo para vocês, sabe como é que os magistrados conseguiram, para ativos e inativos, ter uma remuneração decente? Através de artifícios dessa natureza, que começaram apenas para os ativos. Foi o auxílio moradia, que, incorporado ao orçamento, na sequência se define o subsídio, incorporando esse valor, e é o que certamente vocês farão, além de, no curso desse processo, brigar já judicialmente para ser estendido aos aposentados, porque esse honorário sucumbencial, embora tenha natureza indenizatória, ou um prêmio, um bônus pelo desempenho, ou uma garantia da própria carreira, né, mas é uma forma de quebra de paridade, né? E aí tem que se brigar para resolver isso. A possibilidade de advocacia privada
Embora haja advogados públicos que não compartilhem dessa ideia, mas o fato é que é um reconhecimento à carreira, uma concessão que o governo, em outras circunstâncias, não faria, né? Então, é uma conquista desse ponto de vista, e, para eventualmente devolver isso num futuro, se eventualmente, em dado momento, vierem a tirar isso, vão ter que instituir um vencimento, uma remuneração que, no mínimo, incorpore aquilo que vem sendo, em média, pago e, portanto, extensivo a todos os servidores. E, por fim, a carreira de apoio, que é, na minha avaliação, uma conquista importantíssima, porque há tempo que vocês brigam por isso, e agora, no momento em que o governo tem uma ordem de economizar, né, na máquina pública, reduzir quadros, etc., sinaliza com essa possibilidade. Então, não podemos transformar em derrota definitiva o que efetivamente é uma vitória parcial. Dentro da conjuntura, uma vitória importante. Asseguro a vocês que governos outros com perfil liberal, dificilmente, num ambiente de crise desse, faria, entre aspas, concessões dessa natureza. É objeto da pressão, mas se chegou, na minha avaliação, num ambiente que, com a mesma correlação de força, governantes com outro perfil fariam esse enfrentamento. Então, fazer com que o governo ceda nesse nível e num ambiente como esse, é produto da mobilização e do mérito de vocês. E ninguém, num ambiente de escassez, vai fazer concessões sem que seja obrigado a fazê-lo, né? Então, a pressão é fundamental. A escassez orçamentária, e vai pegar uma maior fração, uma maior parcela, um maior quinhão desse orçamento, aqueles que tiverem, em primeiro lugar, melhor organizado, e, em segundo lugar, o caso de vocês, com argumento suficiente para, em qualquer plano, né, provar que há injustiça do ponto de vista remuneratório. Não faz sentido você ter 4 carreiras chamadas essenciais à justiça, a magistratura que acusa, o Ministério Público que acusa, a magistratura que julga, a Defensoria Pública que defende os mais pobres, e a advocacia, né, ter 3 deles com autonomia, 2 deles com subsídio decente, e, por fim, não ter... esse fim é porque eu li isso aqui, viu? Não ter esse atendimento específico. Então, qualquer debate que se faça é de fácil convencimento. O concurso exige nível superior, exige formação em direito, no caso do Ministério Público e da magistratura, como exige de vocês, né? O concurso tem uma alta complexidade, a responsabilidade é enorme, né? Então, nada justifica um tratamento diferenciado. Então, a causa é boa, vão para cima com empenho, com dedicação, com organização, que se viabiliza. É uma questão de tempo, o reconhecimento do valor da carreira de vocês. Com isso, eu queria agradecer a paciência de todos vocês, me excusar aqui por ter me excedido no tempo e me colocar à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado.